Seja bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica aqui nesse canal, o quadro aqui do canal onde eu faço a leitura das histórias, principalmente dos meus alunos, pelo menos é o que a gente tem conversado aqui agora. Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, eu sou a Jubiebe, tenho um curso de escrita criativa, ou seja, eu ensino você a criar histórias. Lá você aprende a deixar de ser apenas o fã pra se tornar um escritor. Aqui nesse canal da Lição Nerd você também aprende a fazer isso, aprende a dar os seus primeiros passos nessa jornada rumo à sua história publicada. E no próximo dia 5, os alunos da turma de maio e da turma de agosto serão lançados em uma antologia, que é a antologia dos contos de um aprendiz de escritor. Essas histórias que eu tô lendo agora, que se encerra hoje essa temporada desse quadro, eu estou focada na leitura dessas histórias. E na próxima semana você vai poder conversar com esses autores que eu li, essas histórias. Se você quiser acompanhar as outras leituras... Eita, mas quanto helicóptero aqui! Se você quiser acompanhar as outras leituras, você pode clicar na playlist no canal do Leitura Crítica e você vai acompanhar todas as histórias que vão estar aqui dentro. É bom que você já tenha um gostinho, uma curiosidade. Se você quiser perguntar alguma coisa para os autores, como foi para eles essa jornada, como foi para eles conseguirem serem publicados, para eles terem as ideias, as experiências deles terem escrito a história, as ideias por trás, as inspirações e etc., compareça aqui na próxima terça-feira, dia 5 de abril, que vai ser o lançamento e todos eles vão estar juntinhos numa live de lançamento que vai acontecer aqui. Bom, a gente não pode fazer noite de autógrafo, porque cada aluno é de um canto diferente e também é legal que todos os parentes, amigos e familiares estejam prestigiando eles nesse momento online. Todo mundo, cada um da sua casa pode participar e eu espero que você também esteja aqui. A sua participação é importante porque mostra para esses alunos um apoio. E se você quiser também um dia ser escritor, eu aconselho fortemente a você vir aqui para justamente aprender quais as experiências deles. Beleza? Então vamos para a tela. Hoje eu vou ler a história da Stephanie, foi a última aluna selecionada, a última história que a gente vai ter dentro do próximo Conto de um Aprendiz de Escritor, que é Diamante de Janu. Eu espero que eu esteja pronunciando certo. Vamos para a sinopse. Até onde você iria para proteger quem ama? Janu Sokal é um guerreiro e conselheiro de guerra de uma das 4 grandes nações de um mundo chamado Antuk. Nascido durante uma guerra que já dura séculos, tudo com o que mais sonha é viver em paz com sua família. E seu desejo pode estar mais próximo da realidade quando, após uma tragédia, ele terá de partir em uma jornada rumo ao território da nação inimiga mais poderosa, cujos guerreiros têm o poder de invadir mentes e te destruir de dentro para fora. Tudo para cumprir a promessa de proteger a pessoa que mais ama. Sem nunca ter partido em uma missão tão arriscada, ele fará descobertas sobre si mesmo, suas origens, o mundo em que vive e descobrirá que alguns mitos podem ser mais reais do que imaginava. Terá ele forças para superar os perigos e encontrar, em meio a perdas, uma última esperança de colocar fim nessa guerra? Ou se renderá aos riscos e desistirá daqueles que ama? Eita! Vamos lá, então. Aqui já no início, eu já pego um ponto que eu sei que me perguntam bastante, que é sobre, como é que eu consigo fazer o início, apresentar algumas informações do meu universo sem ser chato, ou... Aqui, no caso, a gente nem tem um prólogo contando sobre a história dessa guerra e tal. Acho que quando a gente tem um conto, um shot, que são poucos, né, poucas páginas, poucos eventos, eu acho que nem se faz necessário o início de um prólogo. Mas assim, cada caso é um caso, tá, gente? Não tem regra, não pode usar. Eu só aconselho sempre o autor pensar bem se realmente é necessário, ou ele pode usar outros métodos mais inteligentes para construir essa informação dentro do próprio corpo do livro, né? Aqui a gente tem um exemplo. A autora, a Stephanie, ela já começa falando da história, e eu vou deixar o link da história aqui embaixo, tá? Ela tá como ela já vai ser lançada no livro, ela tá com a amostra grátis lá no Wattpad, mas já dá pra você ter uma boa noção se você vai gostar ou não da história e pra você pegar esses pontos que eu vou apresentar aqui. Tem um filme também que se chama Amor e Monstros, da Netflix, que eu gosto muito da introdução deles. A Sony também tem um padrão desse tipo de introdução de filme, quando aquele... o filme, a animação deles que foi até indicada ao Oscar, gente, que é os
o nome da família, que eu não vou lembrar, versus a máquina, né? Que eu não lembro. Os Mitchells versus as máquinas. Ele tem uma introdução também do que acontece interessante, que é sempre para chamar a atenção do leitor, no caso do telespectador, com o filme, que aquele universo teve algo que aconteceu antes, né? Mas eles vão desvendando como aconteceu depois, durante o filme necessariamente, né? Algumas outras informações só são colocadas durante o filme. Amor e Monstros, então, tem muito isso. Ele dá uma introdução inicial bem gamificada. Gamificada não seria exatamente o sentido, mas assim, de uma forma bem mais interessante, como se ele estivesse de fato apresentando umas informações de um jogo, né? Oi, tudo bom? Olha, nós sobrevivemos assim e aconteceu isso, tem essas espécies, blá blá blá. Mas de um jeito que não é como se fosse, sabe aquele início de tela de Star Wars? Por favor, amantes de Star Wars, não me batam, mas eu não tô criticando, mas era daquela época, que começa a subir um monte de letra e só o narrador falando, porque há 400 anos aconteceu isso, e o Império blá 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 blá, é chato. Hoje, então, pra mim, eu acho aquilo chato, assim, mais uma vez, eu não tô criticando, é o estilo daquele filme, mas eu gosto muito mais quando é mais dinâmico, e isso é questão de gosto também, mas eu acho que é mais interativo, é mais chamativo pro leitor e pro telespectador, e pro leitor também é possível você fazer isso dentro da sua história, fazendo o próprio narrador contar de uma forma mais interessante. E foi o caso que a Stephanie usou aqui. Ele não usa métodos tão engraçadinhos quanto esses exemplos que eu dei, mas ele fala da história daquele universo, colocando o ponto de vista dele, ainda mais que está sendo narrado em primeira pessoa, mas isso também poderia ser possível feito em terceira pessoa, mas ele coloca o ponto de vista dele aqui e contando um pouco desse universo. Então não deixa aquela introdução que vai, como eu gosto de chamar, né, da ficha técnica, ou seja, que é como se o personagem tivesse pegado assim, a ficha técnica do universo. Em 400 anos atrás aconteceu isso, e agora nós estamos passando por essa consequência. Ele vai contar de um jeito diferente, ó. Presta atenção aí que eu vou ler. Suspirei aliviado, ainda meio ofegante pelo longo caminho percorrido. Tudo havia corrido bem, mas estar de volta em casa era um verdadeiro alívio. Bufei uma risada com este pensamento. Casa. Gostaria que tivesse uma casa para retornar. Um lar de verdade, que não se resumisse somente a um acampamento itinerante que não permanecia mais de uma semana no mesmo lugar. Mal podia esperar para que toda a loucura dessa guerra, que já durava 481 anos, tivesse um fim. Aqui ele já dá uma visão, mais ou menos, de como que pelo menos a tribo dele, né, ali dentro daquele universo se comporta. Então a gente vê que por conta dessa guerra, as pessoas não conseguem nem ter cidades fixas, é um acampamento itinerante, né, que eles precisam ficar pulando de galho em galho para fugir dessas guerras, dessas batalhas, né, que estão acontecendo. Uma guerra é composta de batalhas em vários lugares distintos, e ele dá a introdução cansativa, até você consegue até ver a frustração dele em relação a isso, né, o cansaço psicológico desses personagens em relação a essa guerra, e ele fala, né, que já dura 481 anos, ou seja, tem gente que nasceu e morreu na guerra, tem gente que nasceu dentro, que a única realidade que conhece é esse desespero, e que a paz e a questão de ter uma cidade, um lugar fixo para morar é um sonho muito distante, né? É um sonho a ser alcançado, como a gente viu lá na sinopse, mas mostra o quanta informação você pode colocar. Aqui, é óbvio, não tem o histórico de como essa guerra começou e etc, mas precisa você apresentar isso agora para o seu leitor? Eu acredito que não. Vá até contando para o próprio leitor e descobrindo, que isso seja uma descoberta para o leitor ao longo daquela sua narrativa. Bom, e aqui ao longo a gente tem outras informações do universo. Eu falei, você pode usar todo o primeiro ato da sua história para fazer a introdução, né? E para contar, deixar o leitor um pouco mais ciente desse seu universo. Não necessariamente você o precisa jogar nos primeiros parágrafos da sua história, ou não de uma forma condensada. Isso pode estar fluindo ao longo do texto. Por exemplo, aqui a autora começa a mostrar pra gente o protagonista, né, e o par dele, que é a Kali. E aqui, deixa eu ver, blá, 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 a gente tem outras informações
sobre aquele universo e sobre esses personagens juntos e eles em movimento. Ele é o que eu chamo, né, de você mostrar os seus personagens e o seu universo em ação. Como seria esse universo em ação, Juliana? A gente tem aqui um exemplo de... A gente tá vendo as duas coisas juntas, tanto os personagens quanto o universo. Porque aqui a gente tem uma conversa dele voltando, retornando, né? Ele volta pro acampamento porque ele foi fazer uma investigação como espião, só que aqui ela até fala, né, que ele não é mais espião, né, ele é agora também, deixa eu marcar aqui, o primeiro conselheiro daquele lugar, então a gente já descobre um pouco mais desse personagem, ele não é só uma pessoa comum, ele é tido como o primeiro conselheiro, ou quase talvez como um governador, um presidente, alguma coisa daquela aldeia, né, então ele ocupa um posto importante. Ainda assim, mostra o quanto ele é preocupado, que ele mesmo sem necessidade, né, foi ir fazer o reconhecimento desse povo. Alguém precisava fazer o reconhecimento do exército do Gnose. E aí a gente descobre que existe, então, outros povos, óbvio que se é uma guerra não teria só esse, mas outros povos que são diferentes deles. Porque aqui mais embaixo, cadê? Ele fala aqui, que ele começa a brincar com ela, eles meio que tem uma discussão do, você precisava mesmo ir lá como espião, eu teria ido mais rápido, não sei o que, começa a mostrar também um pouco da personalidade da própria Kali, né, que ela, apesar de parecer ter sentimentos por ele, ela não dá o braço a torcer, ela fala com a raposa dele ali, que é a Citara, que eu gosto muito, eu acho que dessa história minha personagem favorita é a Citara, que é a raposa de estimação, que ele chama aqui, ele tem um nome, não é animal de estimação. Ele tem aqui outro nome. E aí, aqui, ó. Fildja. Eu não sei se a autora vai explicar isso mais lá na frente. Eu realmente não me recordo. Mas eu acharia interessante fazer uma explicação do que seria, né? Mas talvez isso possa ser mais claro. Eu tenho uma leve lembrança de que quando eu li a história toda pela primeira vez, tem-se uma explicação do que seria isso, né? Mas eu sei que, eu sei porque eu vi o planejamento da autora, eu acompanhei ela construindo, que essa ideia é quase como se lá em Avatar, não Avatar a Lenda de Aang, Avatar lá dos seres azuis, eles têm uma ligação com alguns animais, né? E aí seria basicamente a mesma coisa, mas não uma ligação necessariamente física, como eles têm lá, mas uma ligação mais tipo uma ligação mais de alma, né? Tipo, quando eles se escolhem ali, cada um vai acompanhar aquele animal, tipo o animal espiritual daquela pessoa ao longo da vida. Na bússola dourada, a bússola de ouro, alguma coisa do tipo, eles têm também os demons, né? Eu acho que seria mais ou menos essa ligação. Mas eu acho que seria interessante talvez explicar. E aí, só ressaltando, eu realmente não me recordo se tem essa explicação mais na frente. E sim, é possível. Às vezes você não cabe nesse momento você fazer uma explicação logo assim que você apresenta alguma coisa. Mas explicá-la depois, né? Pra fazer sentido. Geralmente eu gosto que quando você fala de um nome diferente, né? Ou de alguma coisa diferente, você já explica logo em seguida. Mas também pode ser a própria opção do autor deixar aquilo em suspense e explicar mais lá na frente como que isso funciona. Talvez aqui eu só colocaria depois do que é o Fildja, né? Alguma coisa do tipo, meu animal espiritual, e depois explicar o que é essa ligação. Não necessariamente precisa ser logo em seguida, para não ficar também um monte de explicação, porque aqui o foco é apresentar os personagens e o que acontece, a dinâmica desse universo, tá? E aí, voltando ao que eu tava falando, abrir esse parênteses do nome, mas aqui a gente tem algumas informações, eu vou procurar condensar. Não vou ler tudo, porque tá exatamente em todo esse trecho aqui do primeiro capítulo. Então ele fala, a gente já tem informação de que ele é esse conselheiro dentro dessa tribo, né, dentro desse povo. A gente já entende um pouco da dinâmica entre esses personagens, de questão de personalidade mesmo, como a Kali é mais orgulhosa e ele é mais preocupado, porque, você veja, ele não precisava ser esse conselheiro que ia lá fazer espionagem, e ele foi. Ainda assim, ele foi fazer porque ele se preocupou, e se preocupou principalmente de que a Kali fosse no lugar dele. Então, ele preferiu ir correr esse risco. E voltou bem, ok, não era esse o objetivo da história, saber se ele ia ou não voltar bem.
E aqui ele fala que ela disse que ela sugeriu até fazer esse reconhecimento porque ela não estava com mau pressentimento em relação a essa batalha, ou seja, eles constantemente, é uma coisa que eu já tinha falado lá no início, mas eles constantemente estão em batalha quando encontram esses outros povos no meio do caminho. Eles tentam fugir, mas precisam ir lá. Deixa eu ver, precisam batalhar, né, porque é questão de vida ou morte. Aí, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. E aí ele conta a preocupação com esse povo, que ele fala assim, ó, que ela fala, eu teria ido mais rápido, não teria sido descoberta e etc. Aí ele falou, é óbvio, concordei com a cabeça, e também teria sido descoberta, capturada e morta, ou coisa pior. Aí ele completa. O pensamento me causou um arrepio na espinha. Gnoses e bocores costumavam fazer dos sobreviventes escravos. Imaginá-la dessa forma me encheu de raiva. Kali não pareceu se abalar. Ela nunca se abalava. Então, a gente tem a informação um pouco do universo. A gente sabe que esse povo aqui, esses dois povos, apesar de serem diferentes, não são brincadeira. Assusta muito e é uma preocupação grande para eles. Eu acho interessante porque a gente vai conhecer um pouco desses povos mais lá na frente. Acho que aqui na leitura crítica não vai dar para chegar nesse momento. Mas, à medida que a gente vai entendendo, eles vão colocando o próprio autor, o próprio conjunto aqui desses personagens, né, dessa tribo, vai colocando um terror na gente do que seriam esses dois povos. Eu sempre imagino eles muito como se fosse... Eu acabei de reassistir o Hobbit, e pra mim eles são muito os orcs, né? Tipo, que mesmo os outros povos, mesmo brigando entre si, sempre se juntam contra esses orcs, porque eles são os piores das hordas, né? Eles são criados para isso, criados para guerra, criaturas enviadas dos portões das trevas e etc. Então, a gente tem aquela batalha final do Hobbit, que a gente vê anões e elfos, que são inimigos declarados, se juntando contra a horda de orcs. Então, eu vejo muito isso, sabe? Essa é a sensação. E eles vão falando isso, eles vão pingando na gente o quanto eles são ruins, o quanto esse povo é um problema. Porque aí, isso vai fazer sentido lá na frente com uma das missões que esse personagem tem que fazer. Eu acho que é isso que é legal, que gera atenção no leitor ao longo dele descobrindo, ao longo dele lendo essa história, né? Porque a gente já entende que ele é esses dois exércitos são um grande inimigo. E a gente vai entendendo mais o perigo dele à medida que a história avança. Aí é que ela usa uma informação, ó. Bem, levaria metade daqueles elementistas de merda comigo antes de morrer. Elementistas, né, quando a gente fala de fantasia, os elementais são geralmente, bom, me corrija se eu estiver errada, depois do Stephanie aqui embaixo, geralmente são aqueles seres que usam os elementos da natureza, né, como poderes, né? Então, talvez aqui eles sejam, essa raça especificamente seja quase os humanos contra esses seres elementistas. Eu não sei, talvez, eu não sei se lá na frente tem uma explicação maior também de como são esse povo especificamente, né? O povo do Janu. Eita, então, aqui a gente já tem um longo trecho importante, mas que fala, como eu falei, né, que dá cada vez mais intensidade ao quanto esse inimigo que se aproxima é perigoso. E a gente tem um exemplo e um histórico de trauma nessa tribo por conta disso. Deixa eu ver aqui, blá blá blá. Eles estão discutindo que ele foi fazer o reconhecimento e viu que o exército era pequeno. Então, um dos caras lá, que é o Ravi, o queridinho da galera, só quem lê sabe, ele acabou falando, mas eles são poucos, então vamos atacar e tal. E aí, o Janu, né, e os outros conselheiros falam, olha, não vamos fazer isso, porque a gente sabe que esses gnoses e esses bokors, eles podem estar juntos, e quando eles unem forças, quando esse exército une forças, eles acabam sendo muito mais perigosos, né? Um tem mais força física e o outro, que são os bokors, eles têm controles mentais. E aí, além dele dizer, ainda exemplifica o porquê que eles têm tanto terror deles, né? Deixa eu ver. O trecho onde ele fala, gente, peraí. Aqui em cima. Aqui, ele fala assim, não devemos subestimá-lo. Na verdade, uma outra conselheira, a segunda conselheira fala, não devemos subestimá-los.
todos se lembravam do que todos se lembram do que aconteceu da última vez que o fizemos, né? Que o subestimamos. Ou seja, não podemos não podemos subestimá-los. E aí, o Ravi, né, que é o narrador e o protagonista, ele começa a narrar. Eu lembrava bem do que acontecera. Ainda não havia me perdoado por aquilo. Mais uma vez vi a cena do meu pai atravessando uma lâmina no peito da minha mãe. Oxe, espera aí, por quê, né? O desespero em seu olhar ao ser obrigada a matar a mulher que foi sua companheira por séculos. Por séculos. Aí eu tenho uma dúvida. Eles vivem, muito tempo, durante séculos. E tudo por minha culpa, porque não notei a presença de um Bokor naquele acampamento Gnose. Ninguém nunca havia me culpado por aquilo. Ninguém além de mim mesmo. Todos que disseram o mesmo. Era difícil diferenciar Bokores e Gnoses. De fato, fisicamente. Não haviam diferenças notáveis entre nenhuma raça, para ser exato. Aí a gente vai entendendo, lembra que eu falei lá em cima, eu queria entender um pouco mais das raças, aí ele explica aqui. No momento certo, porque aqui era o que precisava, aonde precisava estar essa explicação, né? Nós tínhamos geralmente uma estrutura física maior, tendo uma predisposição a sermos mais altos e fortes. Então a gente já sabe que esse clã dele não são necessariamente gigantes, mas eles são mais altos. Tanto que aqui em cima, ela fala a altura de um deles, né? Que tinha 2 metros, assim. Então, eles são humanos mais altos, né? E mais fortes. Já Eita, peraí, gente. Varcolax. Eu sou muito ruim de ler esses nomes diferenciados. Varcolax costumam ser baixos e esguios, o que constatava com a sua força e velocidade extrema. Então, a gente tem outro povo que a gente ainda não conhece, mas ele já falou, olha, a gente tem esse outro aqui que também pode ser rápido, pequeno, mais baixo, porém tem velocidade e força. Mas Bokores e Gnoses, na maior parte das vezes, só podiam ser diferenciados pelas roupas, mas a gente não tem uma característica física necessariamente deles aqui apresentada, né? Uma vez que Gnoses usavam armaduras de soldados e Bokores trajes aristocratas. Aí, pra mim, na verdade, me pegou, porque eu falei que eu imaginava eles como se fossem os orcs, mas aqui eu fiquei muito mais na visão dos elfos, né, comparado com o universo do Senhor dos Anéis de Hobbit, porque eles que têm essa prepotência mais aristocrata, digamos assim, né? Eles dificilmente se envolvem em batalha e quando se envolvem, né, ainda tem toda uma pompa. Porque dificilmente se envolviam em batalhas e quando faziam, suas armaduras costumavam ser mais refinadas, olha só. E a gente ainda tem um outro porém deles do porquê que eles são mais perigosos, né? Não é só por causa do quanto eles são refinados. Contudo, não havia sido o caso naquele dia. O Bokor estava propositalmente vestido como um Gnose e não usou seus poderes até o último momento, quando ele invadiu a mente da minha mãe e fez com que ela se voltasse contra nós. Meu pai não tivera escolha e ela, sem dúvidas, não o teria perdoado se ele tivesse deixado que ela matasse outros do clã, apenas para poupá-la. Ou seja, por que eles são extremamente perigosos, né? Porque eles juntos, um tem a força, esse Gnose tem a força, e o outro tem o poder de invadir a mente dos soldados inimigos e transformá-los em aliados, né? Porque eles estão sob controle, não têm controle do que fazem, ao ponto de forçar o outro exército a cometer tal ato, de ter que matar seus próprios companheiros, porque os outros perderam o controle, eles não tinham uma arma para voltar aquelas pessoas para o controle normal, né? Então você tem uma marcação de um trauma grande na história que justifica por que do medo desse povo com relação a isso. E o pai dele, sendo ele o primeiro conselheiro, o pai dele era também o primeiro conselheiro antes, né? Era o líder daquela tribo, como eles chamam, o Indra. E isso vai deixando claro o quanto... Imagina, você tem a esposa do seu líder sendo morta por esse exército. Então, sim, ele se torna o seu inimigo número 1, digamos assim. Mas parece que não só para eles. De uma forma geral, eles são o povo, né? A tribo, o exército que mais dá medo, né? O inimigo supremo, digamos assim, de toda essa guerra, de todo esse problema. E eles estão em vantagem por terem esses poderes a mais.
E por que isso é interessante, né? Eu tô até sobressaltando isso, não só para mostrar essa construção legal dentro da história, e para você também que tá aí escrevendo uma fantasia, entender como é que funciona você colocar esse medo pro personagem, não, desculpa, pro leitor, fazer com que ele enxergue de que essa batalha é importante, é exaustiva, é preocupante. Não adianta você colocar com palavras, ai, porque o exército é muito ruim, ai, porque tem que ter muito medo deles e ponto. É o mostre, não conte. Só o personagem, imagina chegar o personagem e dizer assim, ah, porque você sabe que aquele exército é muito mal, isso é péssimo pra história. Mas aqui eles estão tendo uma conversa séria de decisões e de medo, e colocando os seus medos e seus traumas, que refletem, que mostram para o leitor o como de fato esse povo é perigoso. Como eu dei o exemplo lá do Hobbit, né? Quando a gente vai acompanhando a história, a gente vai vendo, assim, aos poucos subindo, né? E da experiência de cada um dos outros personagens com essa horda de orcs e como esse exército é perigoso. Óbvio que lá na batalha a gente enxerga como eles são perigosos, mas a gente... É tipo assim... Não é, a gente chega na batalha e começa a se preocupar na batalha. A gente já cria expectativa antes, tanto que quando os orcs chegam pra batalha final, pelo menos eu, né, a gente fica naquela assim, cacete, ferrou. Mas por que a gente tem esse pensamento de ferrou? Não é porque na hora a gente viu quem eles eram mais feios e etc. Não, porque a gente ao longo de toda a história foi tendo conhecimento de como eles eram terríveis, como eles marcaram cada um daqueles povos, a origem deles, o quanto eles não tinham limite. Então foi construído na nossa mente que eles eram um perigo. Então quando a gente é apresentado para um exército deles, a gente tem esse caramba, entende? Então se você quer demonstrar esse inimigo, seja nessa Terra-média, seja em outro lugar, essa Terra-média não, desculpa, seja nessa Terra medieval, de fantasia aqui da Stephanie, seja em outra terra, seja não só exército, mas um outro tipo de inimigo, é a construção da mentalidade desse inimigo em comum dentro da mente do seu leitor, quase fazendo com que esse leitor também tema esse inimigo, sabe? Com que esse leitor fique aflito de que esse inimigo vai chegar próximo, vai chegar perto e pode destruir aquelas pessoas, assim como já destruiu há um tempo atrás. Pode se repetir, porque já aconteceu. E eles temem, eles têm medo, eles têm esses traumas, eles têm esse cuidado. Então eu acho que é muito legal porque cria a expectativa no leitor quando ele chega numa determinada batalha de não só, tá bom, vamos ver o que vai dar aqui. Não, ele já tem... Você já foi construindo na mente dele algumas expectativas positivas ou negativas em relação àquele povo, de falar, carambolas, isso pode dar muita merda, né? E é isso que a gente quer despertar no leitor. E essas emoções que ele fica aflito pelos personagens, aflitos pelo vilão e etc. Assim também, quando a gente pode fazer essa construção positiva. Sabe quando a gente... tipo o Gojo em Jujutsu Kaisen. Ele vai botando banca de como ele é fodinha, né? De como ele é poderoso, de como ele faz e acontece. Vai dando pequenas amostras grátis pra gente, e a gente fica louco pra ver ele de fato lutando e usando todo o poder dele. Então, quando isso acontece, a gente já tá com aquela expectativa, isso, mostra, vai, eu quero ver todo o seu poder, porque você já deu um prenúncio de que você é alguém poderoso, é alguém que realmente tem muito poder e a gente quer ver você lutando, né? E a gente tem outras contrapartidas também, que, óbvio, você pode muito... fazer o contrário, né? Fazer o leitor subestimar aquele personagem e depois você dar uma reviravolta, mas enfim, isso é outro tema. Mas eu acho que é legal você criar essa expectativa, construir seus poucos da mente do leitor. Eu acho que isso é um principal segredo do storytelling. Você não joga as informações a qualquer custo, né? Tipo, simplesmente, toma aí, eles são ruins, esse daqui é poderoso e tal. Você vai criando expectativas e construindo essas pistas na mente do leitor, porque ele vai criando essas emoções para que quando aquilo aconteça, e aí obviamente você como autor precisa cumprir a promessa que você fez lá atrás, de que eles são perigosos, ele é poderoso, e você cumpre em determinado momento. Aí é o êxtase, é o clímax pro leitor realmente ter aquela promessa que você fez para ele de que isso é perigoso, isso é perigoso, isso é perigoso, ter de fato perigo, ou ter de fato aquele poder que você prometeu pra ele ao longo da narrativa, né? Aí ele até
pondera um pouco mais a tensão, né? Ele fala assim, todo mundo então decide como é que eles vão pra batalha. Vamos. Então não tem escapatória, vamos pra batalha. Aí a Kali fala, estou pronta para a batalha. Ela garantiu. Indra virou seus olhos negros para mim. As semelhanças entre ele e Kali eram notáveis ironicamente. Por que ironicamente, né? Eu não li aqui esse trecho, mas é porque a Kali, ela foi criada pelos pais do Janu. Eles não são irmãos, tá? Mas ela foi criada, né? Tipo, ela tava... Eu acho que mais pra frente explica por que isso aconteceu, mas ela foi encontrada e foi criada por eles, né? Mas não como irmã dele. Engoliu o nó que se formou em minha garganta antes de responder firmemente que sim. Mas a realidade é que seria a primeira vez que encararíamos a possibilidade de enfrentarmos Bocores desde a morte de minha mãe. Eles eram sempre um problema. Queria ser forte, dizer sem um pingo de hesitação que estava pronto, mas não podia evitar a fraqueza de sentir lágrimas virem aos meus olhos com a lembrança e um frio na barriga pela expectativa. Eu acho isso legal, apesar dele ser o primeiro conselheiro, apesar dele ser o guerreiro, é aquilo, né? A gente mostrar as fraquezas do personagem também. Putz, ele era o guerreiro, ele é preocupado e tal. Isso até mostra como esse personagem é preocupado, né? Apesar de fora ele ter que, como o primeiro conselheiro, ele falar, ok, vamos pra guerra por dentro, é óbvio, eu acho que isso é super natural, super humano, dele tá preocupado com as pessoas à volta, porque ele já tinha enfrentado e sabia que não era uma batalha fácil. Burro seria ele, completamente inútil como conselheiro, ou tudo bem, seria um outro tipo de personalidade, mas se ele ignorasse completamente isso e tivesse completamente forte e, ai, não, vai dar tudo certo e tal, seria um otimismo burro, né? Porque ele sabe a problemática e é aquilo do que eu acabei de falar, reforça o quanto esse povo é perigoso e vai, de fato, construir na cabeça do leitor que aquilo dali demonstra um grave perigo pra eles. Aqui tem uma informação, né? Tipo, que a mãe dela, né, lembrava que realmente quem começou essa guerra foi justamente os Bocores, né? Que eles haviam começado aquela guerra em busca de poder. Mas que os Odians a terminariam. Os Odians, imagino que sejam eles, né? O povo deles. Imagino. Se tivesse que apostar em alguém, seria em nós dois. Ela sempre terminava dizendo, sorrindo com eles, né? Ou seja, a gente já tem aqui meio que o início de uma profecia, né? Tipo, talvez vocês possam ser a esperança do nosso povo e tal, e que a gente vai acompanhando se isso é verdade ou não ao longo da jornada do herói deles dois, né? Opa! Aqui a gente já vai pro campo de batalha. E o legal de a gente contar a história no passado é que, assim como How I Met Your Mother, eu gosto muito dessa série pela às vezes, a temporalidade ou a não linearidade que o Ted conta a história, né? Às vezes ele conta alguma coisa que aconteceu 2 anos pra frente e depois ele volta no passado, né? Só pra explicar algumas coisas. Eu acho isso muito legal. Ou ele consegue antecipar coisas. Não, pera, isso só vai acontecer daqui a 2 anos. Então vamos voltar. Eu acho isso legal porque deixa, tipo, um gostinho do que vai acontecer, né, na história. Mas, enfim, aqui, o legal de você narrar no passado é que você pode fazer essa brincadeira, né? Até porque o personagem tá no futuro, ele já passou por tudo isso. Então, se ele quiser dar um salto no tempo, se ele quiser antecipar alguma coisa, pode, porque já aconteceu, né? Eu acho que quando isso é feito no momento presente, fica meio estranho, porque... Até pode, mas fica estranho, entende? Como que a pessoa já tá antecipando algo se ele nem sabe que aquilo aconteceu, já que tá acontecendo no momento presente, né? Tá acontecendo à medida que o leitor tá lendo, então ainda não aconteceu. Acho que vocês entenderam. Mas vamos lá, o que ele conta aqui? O combate saiu bem conforme o planejado, exceto quando tudo deu terrivelmente errado e nossas vidas se tornaram um caos. Aí a gente já fica, o que aconteceu? E é um convite pra gente continuar lendo a batalha, né? Nos dividimos em 3 grupos comandados por meu pai, que liderava o ataque frontal, por mim e por Kali, que iríamos flanquear o inimigo. Ravi ficou sob minhas ordens. Felizmente, estava mais conformado com a decisão tomada e concordou em fazer tudo de acordo. Nosso ataque foi um sucesso. Rapidamente cercamos os inimigos. Alguns arqueiros mais habilidosos ficaram para trás, levando o inimigo a cada flechada certeira.
Os demais seguiam combatendo corpo a corpo em ataques extremamente coordenados. Fomos criados batalhando juntos, então conhecíamos tão bem as habilidades um dos outros que parecíamos nos mover como um, o que tornou totalmente compreensível a atitude de alguns gnoses mais espertos que fugiram da batalha. Contudo, foi esse o início do fim. É muito legal. A cada parágrafo, convidar o leitor que, vai dar merda lá na frente. Então, se você largar o livro nesse parágrafo, você vai perder o que vai acontecer. Olha, é o início do fim, porque ali no próximo parágrafo vai dar merda. Fica comigo, continua comigo, que vai dar ruim, eu vou te contar. Ao ver gnoses fugindo contra as minhas ordens, Ravi foi atrás de alguns. Ravi, desobedeceu o líder. Matou 2, mas o terceiro acabou pegando desprevenido, o desarmou e o terceiro líder caiu no chão à mercê do elementista. Corri para poder ajudá-lo. Kali, do outro lado do campo de batalha, também correu em direção a ele, mas ambos fomos lentos demais. O gnose, com um movimento de mãos, deferiu um golpe clássico de sua raça, uma simples lâmina feita de água, foi o que eu falei, né? Os elementistas, eles usam poderes pra lutar, poderes da natureza, né? Então, aqui no caso, ele qual é a palavra, gente, certo? Ele... Gente, pelo amor de Deus. Peraí, qual é a palavra certa? Manipula, essa é a palavra certa. Ele manipula a água e aí ele tinha uma lâmina de água e foi cortar o Ravi. Observei a cena em câmera lenta. No mesmo momento em que a lâmina descia sobre Ravi, meu pai se colocou no caminho, levando o golpe em seu lugar. Um corte extenso se abriu do peito de Indra, que caiu sobre Ravi. Ai. Um borrão branco atingiu Gnose, que não teve nem tempo de gritar quando os dentes de Kabir fecharam-se em sua garganta. Kabir, eu acho que é a raposa de alguma outra pessoa. Puxei Indra, é tipo Game of Thrones, né? Cada filho tem um lobo, eu acho que cada um aqui tem uma raposa. Puxei Indra de cima de Ravi, que estava em choque, sua expressão indo de horror à culpa. Meu coração martelava em meu peito. Examinei o corte. Ele ia de um extremo ao outro do tórax do meu pai. Já era. Um corte limpo, mais profundo. O sangue jorrava da ferida. Eita! Tentei pressionar o ferimento, mas a cada tentativa parecia que o corte abria mais. Minhas mãos trêmulas não ajudavam no processo. Aí a gente tem a Kali gritando e tal. E aí... essa ainda a gente tem ele fala, né? Súria, eu estou aqui. Foram as últimas palavras de meu pai, né? Ou seja, ele tá indo encontrar a amada dele que tá morta. E um sorriso antes dos meus olhos. Isso a gente já tem a Kali desesperada, né? Kali desesperada, porque, enfim, pra ela, ele foi como um pai, né? Senti que o meu coração estivesse sendo esmagado, ou seja, toda aquela tensão de que realmente a luta com ele seria um problema, de fato foi, né? Não pela minha dor, mas pela dela. Era tudo culpa minha, de novo. Ela não queria me perdoar por aquilo, nunca me perdoaria. Mas a culpa não foi sua, cara. Mas aí a gente tem um ponto de personalidade dele, né? O como ele se preocupa tanto ao ponto de levar a culpa e a responsabilidade por tudo, né? Só consegui enxergar a morte da minha mãe sobreposta a essa. E pensar nas últimas palavras. Não chore, Lonri. Vamos nos reunir novamente em Noá. Isso aqui, cara, é uma preocupação da autora que eu achei fenomenal, assim. A preocupação deles terem uma crença dentro daquele mundo. Tipo o pessoal viking do Valhalla, né? E aí ela chama aqui do Noah. Como se fosse a entidade deles, né? Então, o paraíso para eles e etc. Eles chamam aqui de Noah. Eu acho isso legal, dá uma profundidade para aquele povo e dá crenças, né? Quando a gente tem crenças, a gente tem a construção de que aquilo dali não foi criado ontem, né? Tem uma história por trás dessa mitologia e etc. Se tem povo com mitologia, é porque tem um povo construído de tempos, né, de muito tempo, e seja ele um dia superou isso ou não, né, nós estamos evoluídos, não acreditamos mais em entidades, mas todo o povo iniciou passando por esse tipo de mitologia, então teve uma construção, um pensamento construtivo por trás desse povo, eu acho isso fantástico. Dá mais profundidade pra história, sabe? Sentia tudo e nada ao mesmo tempo, aquilo não podia ser real.
Eita, e aqui a gente tem a grande revelação do arco final, né? Em meio à minha dor, mal reparei no brilho sanguinário nos olhos de Kali, quando ela se virou aos poucos inimigos ainda presentes e lançou uma rajada de chamas que pareciam líquidas sobre eles, incinerando a maioria. Alguns poucos ainda conseguiram escapar, mas todos estávamos ocupados demais olhando embasbacada para Kali, que desmaiou logo após lançar o feitiço. Um feitiço de fogo. Um feitiço gnose. Mas que merda estava acontecendo? Ou seja... A menina que eles protegiam, a menina dos olhos dele que eles protegiam tanto, que ele já tinha falado, né? Não tinha tanta diferença física, era muito mais comportamental, digamos assim, entre as raças, né? Mas eles tinham meio que as mesmas estruturas, um às vezes mais baixo, um mais alto e etc, mas não era uma diferença muito grande. Ou seja, a menina, né, e é revelado agora pra gente, a gente tem o fechamento do primeiro ato pro início do segundo, porque agora que a merda realmente acontece, descobrem que a menina é uma elemental também. Ela faz parte do povo inimigo, olha só que merda. Mas como ela foi abandonada, talvez nem ela mesma soubesse, ou será que ela sabia e se escondeu? Será que os outros também sabiam? Será que ela era uma inimiga? Oh my God! E a gente encerra por aqui! Vamos lá agora, Minasan. O meu OBS aqui tá travando um pouco às vezes quando eu mudo de tela. Minha fala fica atropelada. Nossa, isso no último episódio ficou muito assim, eu fiquei muito chateado. Mas pelo menos se você ouvir o conteúdo, dá pra entender melhor. Mas vamos lá. Bom, a minha indicação aqui pra essa história foi algo que eu não parei pra pontuar enquanto eu estava lendo, porque tinham outras informações, porque eu sei que muita gente gosta de falar sobre, gosta de escrever sobre fantasia, então eu quis tirar o máximo possível sobre a construção de universo, apresentação dos personagens, construção dessas questões de elementais, de perigos e etc, pra ver se dava mais ideias pra você que tá aí do outro lado, tá? Mas eu deixo pra autora um ponto de revisão sobre a questão da pontuação ai meu Deus, eu esqueci o nome. Nos travessões, tá? Tinha algumas poucas situações que eu fui enxergando que talvez tenha faltado a pontuação, mas também você pode rever, pode ser que só eu que tenha ali na hora não entendido muito bem, não identificado, mas eu acho que em alguns momentos faltaram ali algumas pontuações. Mas assim, de restante, só vejo isso. A outra coisa que eu também ficaria atenta seria aquele ponto que eu falei sobre talvez dar um pouco mais de informação, ou não precisa necessariamente fazer toda a explicação, mas dar uma entonação do que é um pouco mais aquela ligação que ele tem com a raposa, né? Ou dizer em seguida que é uma ligação de almas, uma ligação espiritual, ou qualquer coisa do tipo, porque só a palavra, como é que é a palavra mesmo? Não tem jeito. O pessoal sabe que eu gosto que escolham palavras mais fáceis para serem gravadas, mas tudo bem, não era necessariamente o nome dele, né? Era o nome da ligação, cadê? Fildia, né? Pronto, achei, a Fildia. Então, eu só colocaria logo em seguida o que era. A gente tem que lembrar que isso pode estar muito claro na nossa mente, mas pro leitor isso às vezes é muito oculto. É claro que tem coisas que o leitor vai descobrir ao longo da história, mas eu gosto de pelo menos algumas coisas a gente acabar ponderando ali pra ele olhar, né? Pra ele ver. Então, eu, se fosse você, fazia essa explicação. Mais uma vez, não é necessariamente a explicação do que é essa ligação, como aconteceu, etc. Não. Mas, em seguida da palavra, dizer o que poderia ser o significado daquela palavra, porque aquilo é completamente oculto pro seu leitor, tá bom? E acho que é isso, acho que não tenho mais muito o que falar, pelo menos nesses primeiros momentos. A gente já tinha conversado bastante antes. Só quero dar um feedback que eu achei que ficou muito melhor agora o jeito como a discussão foi feita, porque quando da primeira vez que eu li, nessa parte onde eles estão fazendo uma reunião discutindo se vão ou não atacar, tava muito extensa e com muitas informações que naquele momento não agregavam pra história. E do jeito que ficou aqui, eu achei que ficou
tipo, perfeito, muito bom. Deu a introdução que você queria pro Ravi, ao mesmo tempo colocou as informações, como eu falei, as construções da tensão daquele exército que estava se aproximando e dos traumas, né, revelando os traumas daqueles personagens com relação a esse inimigo que de fato na batalha se mostrou algo preocupante. Saiu em defesa aqui, por exemplo, da batalha. A batalha foi contada em 3 parágrafos, foi rápido, porque a importância dessa cena não era a batalha em si, era o que deu errado naquela batalha, era a morte do pai deles e a revelação de que a menina lá era uma elemental também. Então, essas eram as cenas importantes, que teve mais detalhe. E também saiu em defesa de que isso daqui era um one shot, ela só tinha 10.000 palavras pra falar, e essa batalha é aquilo de você entender o que de fato precisa ser tão detalhado dentro da sua história que não precisa. Mais uma vez, a batalha não era o foco principal. O que era, apesar dela ter sido anunciada, o foco principal era justamente essa virada que ia fazer, né, esse plot do primeiro ato pro segundo ato, que mostrei toda a introdução agora que realmente a jornada deles vai começar, agora que as coisas começam a dar errado. Quando o pai dele morre, e por conta disso sequencia ela tendo esse trauma, essa raiva louca e despertando e revelando esses poderes dela, né? Precisou realmente de um trauma muito grande acontecer para isso. A cadeia, né? Você vai entendendo a cadeia de sequência das coisas que vão acontecendo. Primeiro foi a guerra, para que a guerra estartasse a morte do pai e não da mesma forma exatamente, mas também pelas mesmas mãos de consequências do mesmo povo, aumentando ainda mais o trauma e a raiva que eles têm daquele povo específico, né? Dos Gnosis e dos Bokors, apesar do Bokor não estar nessa batalha, ainda assim eles são aliados, enfim. Então levanta mais ainda a expectativa de que eles são de fato o inimigo. Mais uma vez eles perderam alguém muito importante por conta desses inimigos. E aí essa perda acabou gerando gatilho para o que a gente precisava saber, que é a revelação dessa personagem como esse ser elemental, né? O inimigo entre eles e agora o que eles vão fazer. Mas eu imagino, fingindo que eu não sei da história, eu imagino que ela realmente nem ela sabia o que de fato tinha acontecido. Imagina quando ela souber que ela é um dos seres que ela sempre odiou, né, durante muito tempo. Eu tenho até uma história que tem também um desses... acontece exatamente isso, né? Um dos personagens descobre, tipo o Eren em Attack on Titan, descobrir que ele era o titã que ele jurou matar, né? Tipo isso. E depois, obviamente, tem vários desenrolares. Vou usar esse parênteses aqui para dizer o quanto a gente tem histórias que podem ter premissas semelhantes, né? Ela descobrindo que é uma elemental, sendo que ela tem raiva e ódio desse povo. O Eren descobrindo que ele é um titã, sendo que ele prometeu matar justamente esses titãs. O meu personagem descobrindo que ele também faz parte de um povo que ele jurou odiá-los durante muito tempo. São premissas semelhantes nesse quesito, mas histórias completamente diferentes. A premissa, até uma pessoa me perguntou no Instagram, eu ouvi que a minha premissa da minha história é muito clichê, muito parecida com as outras. Cara, a premissa é um elemento, é uma linha do que é toda a sua história. É como você desenvolve aquela premissa que vai fazer diferença com que ela seja diferenciada ou que seja igual às outras. O clichê, necessariamente, não tem um grande problema. A gente tem os shounens aí, comédia romântica e etc. São um clichê, né? O shounen é sempre acompanhar a evolução daquele menino que vai ou não ter poder ou etc. O shoujo também é um padrão de como contar aquelas histórias padrão dentro daquele gênero, mas como você faz aquilo, como você descorre aquela história, é o que vai fazer diferença, de fato, ela ser mais original, dela ser diferenciada, ela chamar a atenção do leitor e etc, tá? Eu encerro aqui com isso, porque assim, as particularidades desse universo que a Stephanie criou, a gente poderia colocar também na caixinha de história de fantasia como todas as outras. Não! Do jeito que ela desenvolve, o jeito como os personagens aparecem ou os traumas deles são diferentes e cada história vai ter o seu desenvolvimento, o seu desenrolar de uma forma diferente. Meninas, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero principalmente que esse conteúdo tenha te ajudado. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.